Pessoal, boa noite. Vou começar agora. Acho que alguns já estão fazendo pico de glicemia ali. Estão com uma endorfina. Tá dando para ouvir direitinho? A voz tá clara, a altura tá boa. Ok. Eu vou inverter um pouquinho a ordem no começo. Vou começar com uma historinha. Depois eu leio um pouquinho mais para frente e vou me apresentar de fato, tá? Mas só para avisar quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Tá bom? Para não ficar no ar. Volta um pouquinho. Esse idoso aqui, 86 anos, o coração já um pouquinho fraco, consciência cardíaca com fração de inversão levemente reduzida, iniciando uma síndrome beneficial, DPOC também, mas que consegue ali fazer uma dispneia só aos médios esforços, ele consegue fazer um esforço leve. E chegou para mim e falou: doutor, chegou com a acompanhante, com a filha, falou: doutor, meu netinho vai nascer no final do ano. Será que eu consigo chegar lá, acompanhar e ver o nascimento e ver meu netinho? Queria tanto. E aí eu falei: um pouquinho, deixa eu ver, deixa eu analisar a sua história, o seu contexto, para te dar alguma opinião, que eu não sei. Estava no início da consulta. E ele, os dois deram ok, e eu comecei pressão 15,9, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, hemoglobina glicada 8, IMC, índice de massa corpórea 30. Ali, obesidade, pezinho na obesidade grau 1. Né? Então, já estava com algumas coisas, o colesterol dele, o LDL colesterol, para quem não sabe o que é o ruim, a gente brinca falar que se não cuidar logo Deus leva, né? Que estava 148, o diabético. Então assim, tinha uma creatinina de 1,7 e uma ureia de 78. E aí eu falei: peraí, a gente tem muita coisa para ajustar aqui. Dá para melhorar muita coisa. Na pressão, na frequência cardíaca, na glicemia, no colesterol, no peso, no emocional. Depois eu fui ver até que dava para melhorar uma vitamina B12. A vitamina D também estava baixa, estava 16. Tem muita coisa para melhorar aqui. E aí acabou ganhando também, além da conversa, um pouquinho, uma dose inicial de remédio próprio emocional. Tinha um pouco de tristeza, de uma síndrome ansiosa depressiva incipiente se instalando. Então, assim, tinha um contexto que tinha muita coisa para melhorar. E aí, no final das contas, eu falei: eu acho que se a gente cuidar de todo esse contexto, você vai conseguir chegar no final do ano, a chance, e com um pouco melhor de qualidade do que você está agora. E aí, esse vozinho chegou, conseguiu ver o neto, e ainda ele faleceu depois de 2 anos e meio. Então, assim, e melhorou por um tempo, ele teve aquela melhora, e depois caiu lá na frente, mas já com 89 anos praticamente, né? Com todas aquelas comorbidades. Então ele conseguiu atingir o que ele queria, e assim, quando ele perguntou, ele encheu os olhos de lágrimas, né? Ele queria, ele estava com muita vontade. Então, essa questão
de entender, escutar o paciente, ter um olhar humanizado, atento, individualizado, na cardiologia é fundamental. Eu não vou cometer o erro e a indelicadeza de agradecer uma ou mais, ou duas ou três pessoas da aula de cardio. Quero agradecer todo mundo, porque essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, que é uma coisa que eu amo também, tá? De falar, tem até mais de um aluno na Policlínica, em outros lugares, que me falou: pô, doutor, o senhor nasceu para ensinar, o senhor gosta de explicar, gosta de ensinar. Então, eu também gosto, estou muito feliz de estar aqui, explicando, ensinando, tirando dúvida, e ainda mais aqui, vendo pessoas tão bonitas, alguns kids. Na verdade, assim, eu não quero nem tanto enfatizar cada detalhe da minha formação. Eu quero enfatizar assim, é muito mais do que esses minutos que eu fiz de meditação nos últimos 5 anos, do que a minha formação em cardiogeriatria, em UTI, aquela atenção, o que eu aprendi lidando com o paciente na UTI, na clínica médica, no ambulatório, ouvir o paciente, ouvir a família e conversar com a equipe, isso me trouxe uma experiência que, alinhado à parte técnica de conhecimento, a parte de literatura, isso para mim é o que até tem uma questão que assim, a gente tem muitos alunos que concordam comigo, que o nosso aprendizado com casos clínicos é muito mais, você fixa e entende muito mais do que pegar um livro texto e ler de cabo a rabo esse livro texto. Então essa interação com o paciente, essa conexão do caso clínico com a literatura, vocês vão ver lá para frente, que não sou nem eu que estou dizendo. Tem pessoa, assim, um grau de importância mundial que mostra isso na prática. Eu vou falar para vocês. Até em relação a algumas avaliações cardiológicas ou de avaliação de exame e sinal clínico, que as pessoas tiveram nome e elas tinham essa base de entendimento. Aqui a aula vai ser cheia de perguntas. Algumas eu vou responder, algumas eu vou deixar vocês responder, algumas eu vou deixar um tempinho, outras eu respondo rápido. Esse idoso aqui, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atender, alguns ainda acho que não chegaram a ter um atendimento de fato assim, na clínica. Os exames aparentemente normais, com eletro, exames de sangue, assim, não tinha nada que chamasse atenção, mas ele estava cansado. Possível. Os exames, de uma forma geral, aparentemente normais, cardiológicos, no contexto, e o paciente cansado, com pouco esforço, de médio para pequeno esforço já está cansado. É possível acontecer isso? Por quê? É possível. Como que é seu nome? Nayane. Por que você acha que é possível? O que deve estar acontecendo? Eu não sei, posso estar falando besteira, porque eu sou muito segura. Mas eu acho que não sei. Por exemplo, tem uma tireoide, uma das hipóteses diagnósticas. Então, se ele está com hipotireoidismo, está descompensado, ele pode ficar mais lento, piorar a desepidemia, ficar mais lento, começar a ganhar peso, piorar a disposição e ficar mais cansado. Mas, no caso aqui, cardio, tem uma colega médica minha que não gosta. Ela fala assim: cardiologista diz que tudo é equivalente isquêmico. Não é possível, está cansado. Às vezes não tem dor no peito, é equivalente isquêmico. É coronária. Não é possível, não tem outras coisas que podem dar falta de ar. Infecção, gripe, pneumonia.
síndrome supratentorial, ansiedade com depressão. Então, nesse caso aqui, ele pode estar cansado, ter piorado o cansaço, sem ter dor, e estar fazendo um equivalente a ginoso. Ele pode estar com as coronárias querendo entupir, com uma lesão ali de 80%, fazendo espasmo, uma lesão mais de 70%, e não está tendo dor. Porque eu não sei quais são os pacientes, quais são as pessoas que menos têm um sintoma típico de coronariopatia. Isso aí. Diabético, idoso e mulher. Então, ela pode ter um mal-estar específico e está infartando. Então, esse senhor, ele pode ter piorado a dispneia porque estava fazendo equivalência química. E aí só o eco você não vai ver. Tem que ter um teste de esforço provocativo. Se ele não conseguir fazer esteira, ou às vezes se ele não consegue fazer. Tem exames cardiológicos, como a cintilografia, por exemplo, que você injeta uma droga, você não consegue fazer esforço, você imita o esforço para ver se ali, naquela situação, o coração não contrai alguma parede do coração e sugere que tem alguma coisa querendo entupir. Um grau de estenose, de entupimento mais importante. Ou angiotomografia, se você não quiser ser invasivo direto, né? No entorno. Então, isso é uma das hipóteses diagnósticas. Tá? Mas ele pode simplesmente estar mal condicionado, depressivo, mal nutrido, mal treinado e aí isso pode com o tempo. O emocional. O emocional, assim, costuma ter nos idosos tem uma prevalência significativa. Eu coloquei esse coração aqui, porque a gente olha o coração e a gente vê a anatomia. Aí a gente vê as artérias, vê o músculo, vê a aorta, vê a anatomia, a estrutura vascular, muscular, mas a gente não fica imaginando, que esse idoso que chegou aos 80 anos, o que ele já tem de alegria, o que ele já tem de sofrimento, o que ele ficou angustiado, quanto de estresse que ele passou. E vocês vão ver lá na frente que tudo isso influencia para como o coração envelhece. Aliás, todo o estilo de vida nosso, ele influencia muito mais do que a genética. Você sabe disso? Muito mais. Eu vou dar dados estatísticos depois. Esse paciente aqui, senhor Joaquim, 78 anos, e tinha DA, CX, circunflexa, lesões entre 70% e 95%. Mas, caminhando assim. Aceitar, rapaz, uma dificuldade de sentar para fazer um agachamento, porque assim, é uma das medidas para ver funcionalidade no idoso. Não consegue agachar, não tem força na mão. Para levantar precisa de ajuda. Rígido ou é frágil? Frágil, nesse aspecto, né? Tem vários aspectos, cognitivo, tal. Mas, então, fragilidade. E aí, seria mais importante essa idade deles no RG, 78 anos, ou a questão biológica, o que ele está sentindo ali? O quanto ele aparenta? O que você acha, Roberto? Eu acho que é biológica, né? Não cronológica, né? Biológica. Exatamente. Existe até um cálculo, né, que de acordo com os estilos de vida, calculando real idade, né? Tem cálculo vascular também, da idade vascular. Aqui, eu coloquei esse quadrinho para a gente ver os detalhes, tanto de funcionalidade, de cognição, a questão
da parte de nutrição. Tem muito idoso que fala assim, come bem. Você come bem o quê? Como arroz, feijão, sopa, pão. Com um sopão e tem uma tirinha de frango. Aí ele está comendo, você vai ver, ele come 0,4 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Está desnutrido. Ele está ingerindo bastante caloria, mas ele está desnutrido por vista de proteína. E assim, para a gente ter longevidade, a gente precisa de massa magra. Então, tem alguns idosos que não têm essa noção. Até para a imunidade, né? Então, risco de queda, tontura, a quantidade de vezes que ele internou. Tem outra questão que, assim, hoje em dia, você também não vai concordar comigo, mas, assim, a gente tem pneumocardio, psiquiatra, o dermato, o neuro, aí o paciente passa em cada especialidade e vai dar uma receita. É assim, mas aí ele chega com 4, 5 receitas e fala assim, o que você está tomando? Ele tira as 4 receitas. Tem coisa que ele se mistura, tem coisa que ele esquece, tem coisa que... E assim, é difícil você achar um idoso que você fala assim, olha, eu tenho um médico meu de família, me mostra 8 medicamentos num receituário só, tudo claro, e ele sabe o que está tomando. Não é muito fácil acontecer isso. Mas, pelo menos na população em geral, não é o que a gente vê. E isso dificulta muito. Também porque o risco de você fazer uma interação medicamentosa, eu tenho um exemplo claro. Uma paciente que passou comigo, ela tinha dor na coluna e tomava remédio para dormir à noite. Só que ela tomava remédio para dor. Aí, junto com o remédio para dor, tinha simpático mimético e tinha cafeína. 2 flex. Então, assim, um pouquinho de pirona, uma dose baixinha, cafeína e simpático mimético, o equivalente a uma adrenalina. Eu tomo os remédios, eu tomo no começo da noite, de madrugada, aí eu consigo dormir. Não sei o que acontece. Passou no neuro, passou no psiquiatra, passou no pneu. Falei, ninguém viu o que você toma? Nível, viu? O que tem em cada medicamento? Não, doutor, ninguém falou isso. Você primeiro está me falando. Então, assim, você tem que usar o tempo para ver, para identificar, tem. Assim, às vezes eu entre ida e volta com o paciente 2 horas. Um paciente idoso, entre consulta e retorno, na média. Mas assim, você identifica o que está acontecendo. Consegue ter o paciente nas mãos, assim, como um todo. E tem a questão aí da cirurgia também, porque assim, se o paciente tem a arterial, que se fosse um triatleta que corre, faz maratona, faz meia maratona, com essa idade de 70 e tantos anos, se ele precisar fazer uma cirurgia cardíaca abrir o peito, você faz. Porque tem perspectiva de vida, tem funcionalidade, tem independência, tem cognição boa, tem funcionalidade, tem musculatura, tem um VO2 máximo, que tem uma capacidade cardiorrespiratória muito boa. E esse paciente, se ele submete a uma cirurgia cardíaca, a chance dele sair bem e viver mais 10, 15, 20 anos, ok. Agora, o outro paciente que eu apresentei frágil, nunca, se a gente for ver o contexto de fragilidade, que você vai fazer, expor ele a uma cirurgia. Porque o risco é muito alto. O risco dele ficar na mesa é muito alto. Eu não sei se vocês, acho que vocês têm, assim, muitos anos iniciais da faculdade, e assim, essas estatísticas dos idosos são, eu coloquei impactante, porque para mim impressiona. Você pegar um idoso que tem 70% dos idosos com hipertensão arterial, aí da faixa de 75, 80, fibrilação arterial, que é uma das arritmias mais prevalentes nos idosos de 10 a 15%,
com 80 anos, 75, 80 anos, 10% de arritmia, uma fibrilação atrial permanente, depois eu vou mostrar que arritmia é essa, para mim é muito. Você pegar uma pessoa de 45, 50, a prevalência é muito baixa, muito baixa. A doença coronária, assim, primeira causa de morte é 165 anos, mas aí, assim, de uma forma geral, doença cardiovascular, as mortes por doença cardiovascular já são 30% de todas as mortes, no Brasil e no mundo. 20% são coronárias. Então, a prevalência de coronariopatia é altíssima. E no idoso, que o risco aumenta, é esperado que vai aumentar mais ainda. E, assim, se o paciente com insuficiência cardíaca, classe 3, 4, que tem espinéia em repouso, aos pequenos esforços ou em repouso, esse paciente, metade em geral. Não estou falando sobre idoso, vai morrer em 5 anos. Agora, o idoso ele tem mais risco pela idade. Se tiver depressão, o risco aumenta ainda mais. Então, são estatísticas que, assim, se você não cuidar, explicar, medicar, orientar com o estilo de vida, fizer esses pilares, e vai piorar muito a qualidade de vida antes. Foi muito rápido? Não, tá. Aqui eu gostei, uma vez eu vi um slide com essa aula de curso representando a horta, eu gostei da didática. Por isso que eu coloquei. Assim, no idoso, o que acontece? Né? Tem essa questão da elastina e do colágeno que vai perdendo, vai ficando com a horta mais rígida. Perdendo o tecido de elástico, o colágeno, ele vai ficando com a horta mais rígida. Com essas duas situações, quando na sístole, quando o ventrículo faz a sístole, ejeta o sangue para fora em direção à horta, a resistência na horta normalmente já é maior. Então ela vai com uma velocidade maior. Só que a hora que ela chega numa bifurcação de artéria, ela reflete e volta mais rápido. Então ela já está indo mais rápido. E reflete mais rápido também. E o que acontece? A pressão normalmente vai 12 por 8. Sístole 12, diástole 8. Esquematicamente. Se você, com o idoso, a tendência é ele subindo um pouco essa pressão pela rigidez da horta. 13, 14, 15. Existe um limite tênue entre o que é doença e o que é envelhecimento. Tá? Com a rigidez da horta, a tendência já é aumentar um pouquinho essa pressão. Com a vinda do pulso refletido mais rápido também, os dois se somam e ainda na sístole isso chega no ventrículo. E essa pressão que era 12 por 8 pode ficar 16, 17, 8. Por isso que a gente fala que é hipertensão sistólica do idoso. Entendeu? O que acontece? Depois eu vou explicar a questão da senescência e a senilidade também mais para frente, vou dar a definição. O idoso com 15, 16, 17 já é doença. Você já tem que acompanhar, tratar, ver, confirmar que aquela pressão é realmente alta, porque às vezes não é. Às vezes é uma pseudo-hipertensão, que eu ainda vou explicar. Como que a gente faz esse raciocínio. Tá? E realmente essa transição entre o que é envelhecimento e o que é doença é tão idoso. Eu vou explicar melhor com detalhes lá para frente essa definição. Roberto. Esse sinal de Osler, se tinha a ver com o que estava falando, né? Tem a ver, porque tem relação com a calcificação da artéria com o enrijecimento. Então, foi
foi muito legal, porque assim, a gente foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Meu velho estava comigo. E aí a gente viu uma paciente que estava com pressão. Quanto que era, velho? 14/9. Veio. A gente viu o pulso radial. Tava... Não, mas ele estava. Você sentia a sístole acima dos 14. 17, 18. Eu falei, peraí. Mas eu estou escutando 14/8. Mas no pulso eu pego 18. A hora que o pulso. Então, eu peguei 14/8, senti na ausculta o som de Korotov. Eu senti 140, fui no pulso, senti 180. O negócio está errado aqui. E aí, se eu vou tratar essa pressão de 14/8, vou tratar de 14 ou de 18? Entendeu? O que acontece nessa situação? Pela rigidez da artéria, você ainda sente o pulso, ele não colava. Mas a pressão não é aquela. É porque a artéria está muito dura e não colabou. Entendeu? Então não era 18. E se você tratar como 18 e der medicamento para 18, 180 sistólica, ele vai fazer hipertensão e tem risco de queda. Fratura, internação, pneumonia, trombose, fratura de colo de fêmur, lascou. A gente via muito esse sinal de Osler no estado de Jequitinhonha. Então, Osler, eu acho que é legal. A pergunta, você confiaria no sinal de Osler para tratar uma hipertensão resistente? Aqueles 18, você confia? Entendeu? Então, se você... Assim, na prática é difícil de você pegar em todo paciente, conseguir diferenciar, identificar qual é a pressão falsa e a real. Na prática é difícil. Tenta assistir uma aula, outra aula de pessoas também experientes do INCOR, da cardiometria. Na prática eles não usam esse sinal para definir a tática de tratamento de hipertensão no idoso. Na prática, assim, a pressão está mais alta, você começa devagar. Está com 17. Isso porque tem mistura de jaleco branco, ansiedade, tem outras questões que o idoso às vezes já chega um pouquinho mais ansioso. Aí você começa devagar, adiciona um antihipertensivo, uma classe, baixa um pouquinho, vê como ele se sente, vê como está na próxima vez. Porque se você começar, como você começa um jovem, minha idade, 45 anos, como é preconizado, por exemplo, hipertensão grau 2, você já começa com 2 antihipertensivos, se você, o grau 3 com 3 antihipertensivos em dose moderada, esse idoso vai cair na rua. Vai ter tontura e vai cair. Vai fazer hipotenção sintomática. Então você conhece mais devagar, acompanha mais de perto. Tá sentindo, começando a dar um pouquinho de moleza, tontura. Para aí. Mas está 15 aqui no consultório. Mas deu 13,5, 14 no mapa. Por aí. Você acrescentou meio indapamida, 2,5 de outro acrescentou e o idoso fez sintoma de hipotensão a mais, deixa um pouquinho mais alto, tolera. Tanto é que o idoso frágil, na diretriz, tolera até 16/9. Você não vai ser tão agressivo, porque se ele cair, acontece todo aquele desastre, aquele pacote de desastre da queda, que é muito provável. Então, Osler, William Osler, nasceu em 1849, foi até 1919. Foi um dos médicos da Johns Hopkins. E ele, justamente,
Foi dado o nome do sinal de Osler, não porque ele descobriu e inventou, mas porque ele fazia essa medicina de relacionar a ciência com a prática beira-leito. Ele fazia isso no dia a dia, estudava muito isso. Tem o módulo de Osler da endocardite, que aí é dele mesmo. Então, foi dado o nome por causa disso. Por causa dessa prática, habilidade e tato de associar clínica com ciência. Né? Clínica beira-leito, examinar o paciente, tirar a história, junto com a ciência, com a teoria, com os estudos. Eu achei bem legal. O paciente com disfunção diastólica. Alguém sabe o que é disfunção diastólica? O que é diástole? Como que é seu nome? Ana Laura. O nome da minha filha. Lindo nome. O que você acha? O que é diástole? O relaxamento. Relaxa mais a deveria e aí está prejudicada. É mais ou menos isso. O que acontece? Ele fica duro para relaxar. Ele não consegue relaxar direito. A disfunção diastólica é grau 1, tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que é totalmente restritivo, ele não relaxa. Está duro. Isso tem aquela fração de função reservada, né? Isso, na insuficiência cardíaca, a gente tem dois tipos de insuficiência cardíaca, basicamente. Insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e reduzida. E tem a levemente reduzida. Tem uma intermediária, a fração de ejeção aproximada de 40% a 50%, que é o intermediário. Então, quase metade dos pacientes tem insuficiência cardíaca, tem por disfunção diastólica, que tem esse endurecimento do ventrículo. Tá? E assim, o idoso, quantos por cento do idoso chega a ter hipertensão? Será que aquela estatística de 70%? Fala assim, não é possível. Não é mais de 50%, 70%. É que tem uns que já não sabem que tem esse diagnóstico. Se você for ver todo mundo que é diagnosticado, que não é diagnosticado, você chega nessa estatística aproximada. É muita gente. E aí o idoso, hipertenso, é muito comum ter essa disfunção diastólica. Aliás, é praticamente dia a dia. É isso e ciência mitral, no escape. Tem muita gente que vem só na cardiologia só porque tem uma ciência mitral leve. Muitas vezes é um escape fisiológico. E o que acontece? No idoso, ele começa a ter fibrose, o ventrículo começa a perder, assim como na horta também, começa a mudar o tecido, né? Elástico, começa a ter um pouco mais de fibrose, começa a ficar um pouco mais duro, por causa da hipertensão. Se não está bem controladinho, bem acompanhado, o átrio começa a dilatar, o átrio esquerdo. Quer falar alguma coisa? A hipertrofia do ventrículo, também fica mais espessa. Isso também contribuiria para uma disfunção diastólica, né? Porque na verdade vai manter, aí a parede vai ficar maior, então vai menos. Tem essa correlação, sim. Quando o paciente é hipertenso, não controlado, ele faz isso. Ele dilata, começa a dilatar o átrio esquerdo, começa a hipertrofiar o ventrículo esquerdo, começa a fazer aumentar em parede posterior. As medidas no ecocardiograma, parede posterior, septo, normal é 8, 9 milímetros, começa a ficar 10, 11, 12, começa a ficar grosso. E isso dificulta também a diástole, para ele ficar mais duro. Nessa situação, com o átrio esquerdo aumentando, começa a ter outros da arritmia. Se o átrio esquerdo começa a crescer, também tem risco de fazer arritmia, remodelamento atrial e arritmia. E assim, porque a evolução do idoso é assim, ele faz hipertrofia, com hipertensão controlada, com fibrose, concêntrica, que é sem dilatar. Aí, se não está controlando direito, ele começa a fazer hipertrofia excêntrica, começa a dilatar.
E depois pode evoluir para insuficiência cardíaca com perda progressiva da fração de ejeção. Entendeu? Uma coisa progressiva. Mas assim, isso depende, como vocês vão ver, o cuidado com o entorno influencia muito mais do que a genética. Muito mais. Para não envelhecer sem adoecer. Um processo normal. Uma curva normal de adoecimento. Em relação. Por que eu coloquei esse slide? Alguém imagina por que eu coloquei esse slide? Falando de vários setores. Sensibilidade, vários receptores, colocando exemplo até do seu cartídeo. Por que eu coloquei esse slide? Seu cartídeo. O que tem a ver com idoso? Com cardio? Quem? Leonardo? O que você acha? Repita. Vou dar uma sugestão. Nesse local, você perde o receptor. E nada mais é que uma sensibilidade do corpo, que quando a gente muda de posição, ele mantém a mesma PA que a gente tem. Porque, não, quando a gente muda de posição, na verdade é diferente do corpo. Perfeito. Vocês entenderam o raciocínio? Quando a gente está sentado, tem uma pressão. Ali, 13/8. Eu levanto, ou estou deitado ou sentado, eu levanto. E se eu estou com os meus baroreceptores funcionando direitinho, o que acontece? Mantém pressão 13/8. Ele fica um pouco mais vaso contrai, ajusta e ajusta a pressão, para ela não cair, para ela não baixar. E a gente tem baroreceptor no arco aórtico, na carótida, no ato direito, tem mecanoreceptor no ventrículo que não funciona tão rápido assim também, mas nesse sentido, então tem vários lugares. E aí no idoso, o que acontece? Então, mas por quê? Essa sensibilidade começa. Não fica muito boa. Não. Não fica muito boa a sensibilidade. Reduz a sensibilidade. E aí, para você ver a hipertensão postural no idoso, como é que a gente faz, né, velho? Como que eu identifico a hipertensão postural no idoso? Nunca mais. Alguém tem alguma sugestão? Isso é uma pista, pelo menos. Certo. Isso, você afeta a pressão. Como é o seu nome? Stephanie. A Stephanie está falando com você. Vai aferir a pressão em posições diferentes. Aí, por exemplo, você está sentado. Aí, aquela questão. 13/8. Está com o idoso. Aí você levanta. 10/6. É hipertensão postural? Vai lá. 20 milímetros de mercúrio na sistólica, você já considera. Então é hipertensão postural. E aí, o que você fala para o idoso que tem hipertensão postural? Ele às vezes não está tomando remédio. Jesus! Tem medicação para tratar isso? A mesma coisa assim. Eu sou um médico que fala sobre estilo de vida, que acredita nisso com a base para você evitar de fazer polifarmácia e dar muito medicamento. Então, está bem hidratado? Porque o idoso não sente sede, ele esquece de tomar água. Está bem hidratado? Como é que está a musculatura? Está com sarcopenia? Está com musculatura boa? Porque só ele fazer isso, ele vai estimular o retorno venoso. Se ele está bem hidratado,
o corpo funciona melhor. Ele está com a glicemia, ele está com o endotélio funcionando direito. Se ele não tem disfunção endotelial, se ele não tem diabetes, a glicemia desregulada a maior parte do tempo, tem uma glicada boa, ele vai ter menos disfunção endotelial, menos processo inflamatório no vaso e vai regular melhor. Se ele está hidratado, aí você limpa. Você vai sentar, você vai sair da cama, você levanta, cabeça para o último, levanta e vai para o senta, espera um pouquinho, aí depois você levanta com a cabeça baixa por último. Se está muito tempo de pé, faz um pouco, estimula um pouco o retorno venoso. Então, tem algumas. É melhor que você dar corticoide, dar outros medicamentos aí que assim, a relação custo-benefício não é boa. Exatamente. Aí você mede com 1 minuto. Você mede na hora, tem que levantar. Tá? Caiu de 20 minutos ou mais. Fez o diagnóstico. Aí você espera 2 minutos. Essa pressão geralmente está 10, 20 minutos mais alta. Ela sobe no 3º minuto, 5º minuto. Entendeu? Ele recupera. É que o tempo de recuperação, sensibilidade, é melhorado. Isso de queda já aconteceu todo aquele desastre que a gente conversou. Próximo. Eu falei para os alunos, não sei se foi do 4º, do 6º ano, da fibrilação arterial, quem foi fazer pronto-socorro, a pessoa que está se formando no 6º, lembrei. Quem fazer pronto-socorro, pronto atendimento, tem que saber fazer diagnóstico de fibrilação arterial e flota. Entender para diagnosticar, tratar e saber explicar para a família, saber se está no momento que precisa anticoagular ou não. Uma coisa assim, de pronto-atendimento, pronto-socorro. Não é só de cardio, é a clínica. A Roberta sabe. Porque na área da saúde faz muito tempo. Então, pois é. Ah, sim, mais de 2 anos, pelo menos. Né? Mais 2 anos, vamos entrar na questão assim de corpo. Poxa. O que acontece? Lembra que eu falei do lado esquerdo dilatando, na hipertensão, fibrose também ali no sistema condutor, porque quando o idoso faz algum grau de bloqueio atrioventricular que progride para um bloqueio avançado, geralmente o sistema de condução está fibrosando, está dando. Está entrando em curto-circuito, vamos dizer assim, do ponto de vista leigo. Ele está falhando. Então, essa fibrose, a dilatação do lado esquerdo também favorece o remodelamento atrial. E aí, algumas coisas favorecem, além da dilatação, além da fibrose, do processo de envelhecimento natural, mas se você está cuidando direitinho do estilo de vida, não dilata. E essa progressão do envelhecimento celular, até, do envelhecimento do corpo de uma forma geral, é mais lenta. Se a pessoa é feliz e não é estressada, você sabia disso? Se a pessoa é estressada o tempo todo, ela vai ter um número, a porção final do cromossomo dela, ela perde. Começa a quebrar o telômero e ela envelhece mais rápido. Então, isso afeta o corpo todo. E aí tem algumas situações que podem desencadear a fibrilação arterial já está resposta. Como ainda? Isso aqui, ó, são umas ondinhas, estímulos dentro do átrio. O que acontece? Qual que é o normal? A gente tem no átrio esquerdo, tem o estímulo do sinusal, que manda lá a frequência 80 de frequência. Vem, passa pela mão V, dá uma apertadinha, da onda P até o QRS, para despolarizar o ventrículo. E. Fica assim, um pouquinho, gerar um ventrículo, é isso aí. Espera. E aí, mas a frequência do ventrículo geralmente é de 30,
Né? Mas quanto mais para perto do AV, 40, 45. No sinusal, geralmente é de 60 para cima. 55, 60 para cima. Aqui, quando a pessoa entra em fibrilação arterial, tem vários focos ectópicos no átrio e ele fica tremendo, ele não tem uma contração efetiva. Que no idoso, por causa da disfunção diastólica, ele tem o ventrículo mais rígido e a contração atrial tardia no ciclo cardíaco, essa contração no átrio é mais importante do que na pessoa mais nova. Porque se ele entra em FA repentinamente, ele pode perder 10 a 15% do débito cardíaco. Se ele já tem uma reserva baixa, ele pode fazer bom agudo. Não, então, aí, essa não é a situação aguda. Se tiver mais de 48 horas, uma fibrilação arterial com mais de 48 horas, ela aumenta o risco de fazer trombo no átrio, por causa dessa contração não efetiva do átrio, dessa fibrilação, essa contração desarmônica. E nessa questão, o risco, você tem que já começar a fazer, tem um score de Charles-Vass lá, para você avaliar o risco. Geralmente a pessoa mais nova que não tem fator de risco nenhum, você não precisa anticoagular. Tem 35 anos, não tem fator de risco nenhum, não se acompanha, que não vale a pena anticoagular. Mas já tem um fator de risco a mais, e idoso, tem que anticoagular todo mundo, a menos que ele tenha um risco maior do que o benefício. Mas em geral se anticoagula. E aí aqui no átrio, esses tremores na linha de base são múltiplos estímulos dentro do átrio com uma frequência de 350 a 400 batidas por minuto. Que não é breca. Pouquinho. Só que quando uma fibrilação arterial de alta resposta, a gente fala, de breca de 350 passa por uma AV, chega ao ventrículo com 150 de frequência. Quando a gente está fazendo exercício físico, está fazendo trotinho, está dando uma corrida, chega a 150. É um esforço mais para intenso do que para moderado. E você imagina a pessoa entrar numa fibrilação arterial dessa, um idoso, com 150 de frequência, eu tenho uma idosa hoje, 88 anos, com FA de 150 de frequência, média, a 48 horas. Uma idosa no ambulatório, como eu dei para o SAMU, no DPS. 150 de frequência, fibrilação arterial, espinéia leve a 48 horas. O que ele faz? Ele pode desenvolver uma taquicardiomiopatia. O que é isso? Coração acelerado muito tempo, o ventrículo cansa. E aí ele não consegue ter o débito efetivo e começa a fazer o risco de fazer edema agudo. Disfunção ventricular. Então, assim, cuida para não entrar em fibrilação arterial. E se entrar, você tem que manter a frequência controlada, não pode deixar ficar acelerada. Assim, foi só. Você vê quanta coisa tem para falar de FA. Se você quiser ficar aqui falando mais 20 minutos, meia hora de fibrilação arterial, vou falar. Sim. Aqui. RR, o QRS é fino, é estreito na fibrilação arterial. A ausência de HP, porque são essas ondas fibrilatórias dentro do átrio, que passam, algumas passam mais rápido, mais devagar, né? O grau de bloqueio pelo nó ventricular é variável, então elas passam de uma forma irregular. Não. Pode ser mais nada. E agora o que eu faço? Se não os dois. Então vai depender se o bloqueio é variável ou não. Porque ele pode ser, tem aquelas ondas em serrinha, tipo 3 para 1. Para cada 3 que passa, faz um QRS. Pode ser 3 para 1 sempre e ficar regular. Mas pode ser 3 para 1, 2 para 1, 5 para 1, 3 e ficar regular.
Então pode ter um bloqueio variável ou pode ter um bloqueio regular. Entendeu? Só que o que você vai ver, basicamente tem um QRS estreito, o bloqueio pode ser variável também, o RR, mas basicamente o que você vai ver que não é um tremor na rede base. É uma onda típica, geralmente ela é assimétrica, negativa e com a mesma morfologia, sempre com a mesma morfologia. Sempre com a mesma morfologia. E aí os dois têm o risco de fazer trombo, o raciocínio para risco de tromboembolismo, informação de coágulo no átrio, ventrículo e fazer um AVC, é o mesmo. TAC supra já não. TAC supra não tem essa teoria de entrou em TAC supra, se tiver mais de 48 horas, eu tenho que cobrar. Não tem. Ok? Aqui, esse slide, eu acho que ele é simples, mas é importante. Por que ele é importante? Quando o paciente vem, eu gosto muito de fazer esse raciocínio. Os alunos que me conhecem já viram. O paciente vem, ele tem 70 anos, é hipertenso, diabético. Eu não falo do cigarro, porque daí a gente aumenta 4 vezes o risco de infarto, faz inflamação, disfunção endotelial e já explode o risco. Mas estressado. E aí ele faz um teste ergométrico normal. Às vezes faz um teste ergométrico normal, um teste ergométrico que é submáxico, que não é bem feito. Vocês vão pegar muito disso. Vocês têm que identificar. Se vocês não trabalharem em um hospital de primeira linha, que tem uma padronização de exames, vocês têm que saber identificar se esse eco é bem feito, se esse teste ergométrico é bem feito, se esse duplo de carótidas é bem feito, ou não. Se foi feito por um bom aparelho e um bom examinador. Se é examinador dependente, porque é examinador dependente e aparelho dependente. Então tem exames que são ótimos, muito bem feitos, e tem exames que são mal feitos, com qualidade técnica ruim, e atrapalham o raciocínio. Então vocês vão precisar identificar isso. Sigam quem vocês confiam de médico inicialmente, eles vão saber na sua área, na sua região, olha, aqui, por exemplo, eu posso falar alguns profissionais que eu conheço na Baixada, que eu confio plenamente. Para fazer eco perfeito. Mas assim, tem vários no que eu pego e falo, será? Nossa, está ao contrário do que eu estou pensando. Não, isso vai acontecer. Se prepara. O que acontece aqui? Esse paciente com os fatores de risco que eu tinha falado, você tem um LDL de 120. Aí fala, não, vamos lá, é diabético? Tem um LDL de 112. Tá bom. LDL de 112 tá bom. Qual que é a meta? A gente tem essa meta, a gente dobra a meta? O que você acha? Você acha? Como é seu nome? Leonardo. Leonardo. Então fica fácil Leonardo. O que você acha, Leonardo? Tem um LDL de 102, que a gente sabe que é o colesterol ruim. Se não cuidar, logo deu zero. É diabético, hipertenso, tá controlado. Diabetes tem uma glicada de 6,5, tá hipertenso controlado, fez um teste ergométrico meia boca, submáximo, de 4 minutos, atingiu a frequência e para. Pediram para parar o teste ergométrico, não foi bem feito. Se ele fizesse no máximo, ele ia chegar a 7 minutos mais progressivo, ele ia fazer máximo. Talvez visse alguma coisa de coronária, ou tivesse algum sintoma. Mas aí, eu quero estratificar esse risco de uma forma fácil. Eu peço um ultrassom, um Doppler de carótidas vertebrais. Eu tenho
Bem feito. Ah, eu tenho uma placa de mais de 50%, 50%, 60%. Se for menos que 70%, é tratamento clínico. É 50%, 50%, 60%. O que eu vou fazer? Esse mesmo paciente, o LDL 102, tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Esse LDL 102. Não tá. Eu também acho que não tá. O que você acha, Leonardo? A idade é um fator de risco. Né? É um fator de risco. Então, se o paciente tiver 50, tiver 70, 70 tem mais risco. Mas ainda sua idade, não dá para você saber se você tem agressivo com colesterol ou não. O que você precisa fazer? Não, então, aí você já tem esse 50% a 60%. Qual que é a meta dele, de verdade? O risco, ó, a gente tem 4 riscos basicamente, cardiovascular, para a gente atuar na meta do LDL. Baixo, médio, alto e muito alto o risco cardiovascular. No baixo, menor de 130 o LDL. No médio, menor de 100. Alto, menor de 70 de LDL. Muito alto, menor de 50. Tem na última diretriz europeia excessivamente alto, muito alto, que eles querem menos que 40. Mas esse paciente com uma lesão na carótida de 50%, ele vai para o risco muito alto. Ele vai para um LDL menor de 50. De 102 foi para 50. Então você vai ter que dar uma super estatina, às vezes associar estatina com ezetimiba, associar ezetimiba com a boracadrola que está chegando aqui no Brasil, que é o ácido bempedoico. Tem gente que tem intolerante à estatina, que tem dor muscular. Aí você pode dar ácido bempedoico com ezetimiba que vai baixar uns 40%. Assim como uma rosuvastatina de 20 com ezetimiba. Então você baixa 40%, 50%, baixa muito. Você vai chegar numa meta próxima da meta. Entendeu? Se você tiver com uma coronária de 50% a 60% de obstrução, você não vai achar que isso é muito alto. É muito alto. Se for 70%, com sintomas você trata, você faz angioplastia, faz cirurgia, mais de 70% para cima. Tá? Se tiver 15%, 25%, vou tentar manter abaixo de 70%, ok, não precisa ser tão agressivo. Mas isso influencia e te ajuda a ver, a praticar isso. Porque a gente tem artéria no corpo todo. No rim, na carótida, no cérebro, no coração, nas pernas, na OP, doença arterial obstrutiva periférica. Então você acha uma lesão ali importante, moderada importante, vai ser agressivo para tratar disfunção endotelial, glicemia, estresse, colesterol, pressão, no corpo todo. Né? Você vai atuar no corpo todo. Você não atua pontualmente. Ok? Ajuda muito no raciocínio. Aqui. Você indicaria anticoagulação para um paciente frágil, com fibrilação arterial, com frequência controlada, está com 80 de frequência média, alto risco de queda e história de traumatismo crânioencefálico leve. Você que está acabou de tomar coca, como você olha? Ou água, coca, você é? Leonardo? É possível. Leonardo, se tivesse que falar, olha, acerte os 3 Leonardos na sala. Leonardo. E nessa situação, você pensaria em anticoagular esse paciente? Afinar o sangue anticoagular? Ele tem uma arritmia com risco de fazer embolia, de fazer coágulo no átrio e liberar esse êmbolo para a cabeça. Só que ele já teve uma queda e bateu a cabeça. Mas foi um trauma leve. Aí ele vira e mexe, ele fica tonto, mas ele perde um pouco de equilíbrio.
Não, dois já tô falando que não. O que você acha, Laura? Já que todo mundo mais na frente estão falando que não. Então, você imagina, ó, se ele tem alto risco de queda. Se ele tiver uma queda, É alto risco do que de queda? De queda. não, de queda. Se ele tiver uma queda e idoso, ele tem fragilidade capilar, né? Então, às vezes, o que acontece diferente no adulto jovem, ele começa aos pouquinhos, quando ele tem a queda, drenar sangue subdural. Né? E vai aos pouquinhos. Aí você faz uma toma inicial, não tem nada. Não tem sangramento, não tem nada. Aí dá 48 horas, começa a ficar confuso, sonolento. 72. 4 dias ele começa a fazer os sintomas. Então, ou seja, foi babando, foi liberando aos poucos o sangue do trauma e ainda está perdendo sangue e ele fez um hematoma subdural. Aí você começa a fazer hipertensão intracraniana e precisa drenar o cérebro. E aí fica confuso, pode cair de novo, vai ficar internado, tem risco de pneumonia, tem risco de trombose, tem risco de fratura alcoólica de fêmur. Tem que fazer síndrome demencial no hospital, que é muito mais fácil. Tem que ter depressão. Bom, aí vem aquele o combo risco alto. Então, assim, nessa situação, em geral, a gente tenta, mesmo sendo idoso rígido, mesmo que tenha 80, 90 anos, a gente tenta descolar. Mesmo que você tem uma função renal que ajuda a gente a estratificar o risco, função renal, o peso, a idade mais avançada. Então, assim, você tem uma função renal com um clearance de 30, 40, uma creatinina de 1,6, 1,7, que depende da idade, massa magra e tal. Nessa situação, dá para indicar. Você pode fazer ajuste do anticoagulante, dar um anticoagulante, por exemplo, ao invés de dar rivaroxabana, você dá a pixabana, que tem menos risco de sangramento idoso. Vai gastar um pouquinho mais, mas não é tanta diferença. Entra. Quando você não pode anticoagular, que o risco é muito alto, e o vozinho está caindo quase toda semana, aí entra, mas assim, aí também assim, é um procedimento invasivo, tem um custo, né? Tem que ver assim, como que é o prognóstico dele? Ele é frágil? Ele tem demência? Como é que é o contexto todo? A cognição, a funcionalidade? Você vai avaliar, porque às vezes você vai botar fazer um procedimento, um alto custo, num paciente que tem uma perspectiva de 6 meses. Entendeu? Bom, a insuficiência renal crônica. Ela tem, se olhando assim, o que eu vejo é diferente às vezes do que eu penso. Os alunos, quando quarto, sexto ano, eles olham e falam, doutor, uma CREAT 0,9, já está com uma taxa de filtração glomerular de 48. Cara, não se preocupa. 50, 55, não se preocupa. Você tem que se preocupar quando ele tem uma taxa de filtração ali 25, 30 para baixo. Que aí você vai ter que fazer ajuste de antibiótico. Não é assim, não vou cuidar, não vou orientar, não vou hidratar, não vou ter cuidado com os medicamentos. Eu vou ter cuidado. Mas a preocupação aumenta muito em clínicas de 30 para baixo. Porque ali, geralmente, 50, alguns antibióticos você tem que fazer ajuste, 25 a 30, anticoagulante, antibiótico. Se piorar um pouco, você começa a fazer hipervolemia, 25 para baixo. Se você usar ANE, anti-inflamatório, ele acaba de lascar e vira dialítico. Então, essa situação da hidratação, dos anti-inflamatórios, hormonais, dos antibióticos,
do controle da pressão, do controle da diabetes. Então, você vai falar assim, vou tomar esse remédio para proteger o rim. Não, você precisa fazer uma proteção do contexto todo e aí você protege o rim. O rim é um grave, você não trata ele, você trata todo o corpo e aí você protege o rim. Entendeu? E assim, como é que ele impacta na função cardíaca? Se tiver, pode, mecanicamente, por hipervolemia, né? Mas processo inflamatório, acidose, infecção, que também pode prejudicar o rim. Então, uma infecção no idoso, também uma infecção urinária, às vezes pode fazer uma confusão, uma demência, pode fazer sepse. Eu já vi um idoso fazendo sepse e precisar de uso de noradrenalina, um idoso que jogava tênis, rígido, tinha ali por volta dos seus 70 anos, foi para a UTI, precisou usar noradrenalina, não era uma dose tão alta. Estava rígido, estava acordado, assim, conversando. Mas a pressão dele não subia. E dava ali soro, volume, e não subia. Noradrenalina, antibiótico, mas assim, uma infecção de pele, e fez sepse. E aí, na infecção, a chance do coração fazer disfunção ventricular, a chance do rim, que já está com uma alteração degringolar, piorar o funcionamento, é muito alto também. Entendeu? E assim, no tempo de eu ter 18 anos, eu tenho, nossa, que eu vi de paciente degringolando o rim, por causa de infecção, por exemplo. Próximo. Aqui, eu acho que tem a questão de todo o contexto, né? Que eu já falei antes. Mas assim, eu acho que tem que frisar a coisa de individualizar as terapias. Ou seja, aquela coisa que já o William Osler, em 1860, 70, já fazia de escutar o paciente, examinar, conversar com a família, ver os exames de imagem, levar tudo em consideração. E no idoso isso é mais ainda. E é tudo polifarmácia, policomorbidade. E aí tem a questão emocional que geralmente também está envolvida, porque insuficiência cardíaca é muito fácil deprimir, porque ele perde, principalmente classe 3, classe 4, de 2 para cima, ele deprime, ele faz caquexia, ele faz anemia, ele piora o rim, e aí para deprimir é muito fácil. Então, assim, você precisa escutar tudo e individualizar para cada paciente, porque a probabilidade de você acertar, se você, são tantos detalhes, você pega rim, ele pode variar uma nuance de detalhes, o coração, o metabólico, o emocional, e aí para você acertar tudo aquilo e ajustar, você precisa individualizar muito esse contexto. Esse gráfico eu achei legal. Que é assim, aqui, você vê? A função biológica, eu estou sempre perfeito. Então, 25 anos, 30 anos, 100%. Aí vai baixando normalmente com o envelhecimento. Vai baixando. Aí aqui, o que acontece? Aqui é senescência. E aqui é senilidade. Aí começa a separar a curva. Senescência, do latim senescer, que é de envelhecimento. Senilidade, senil, já vem relacionado a um declínio de funcionalidade, declínio de cognição, mais para o lado de doença. Então aqui está 13 por 8 a pressão, 14 por 8, limítrofe. Aqui está 16 por 8, já tem hipertensão sistólica isolada, já é doença, não é só senescência. Já está implicando aqui, está começando a dilatar o átrio, está aumentando o risco de entrar em fibrilação atrial. Né? E isso daqui, acho que é um outro slide, não é o tempo que envelhece o coração, mas quanto
deixamos de cuidar do que o move. O que move, o que faz mover o coração? O estilo de vida. Tem uma palestra que eu falei sobre o poder do estilo de vida, no ano passado, na CJT. Por quê? Tem um estudo que é muito famoso, de 1996, com 2 gênios canadenses, em que mostrou que o quanto a gente interfere nos hábitos, no estilo de vida, no alimento, no sono, no estresse, na dieta. Se for esses pilares do estilo de vida, não ficar estressado o tempo todo, ter picos de estresse e recuperação, ser feliz, ter dentro do emocional, eu incluo também a parte de espiritualidade. Espiritualidade não é ter uma religião, eu sou católico, sou espírita, sou budista, não. Espiritualidade é saber perdoar, ter o seu acreditar pode ser panteísta, que é na força da natureza, mas assim, aquelas questões o fato de você saber perdoar outra pessoa, de ser grato, isso já está no guarda-chuva da espiritualidade. Não necessariamente você precisa ser religioso. E isso também influencia para você ser feliz. E você sendo feliz, você vai conseguir fazer melhor gestão do seu estresse. Você vai ter menos risco de infartar, menos risco de ter um AVC, menos risco de ter câncer e vai demorar mais para envelhecer. Isso é fato. E tem estudo provando. Para cada um desses. Tem uma coisa que eu li quando eu fiz o curso de estresse, gestão do estresse, que me impressionou. Quando você vive com estresse crônico, você estimula 400 genes relacionados ao risco de ter câncer. Quando você inibe 200 que estariam com um fator protetor. Você aumenta muito o risco de ter câncer. De vários tipos. Estresse crônico, tá? Aquele que você não consegue se recuperar, dá tempo de recuperar e continua aí. Se desgastando, não consegue voltar para o seu basal. Você tem um tempo de recuperação, você vai fazer uma prova, vai fazer um teste no emprego, alguma coisa, e você tem esse tempo de recuperação, ok. O organismo se adapta e vamos lá, faz parte. E aí esse estudo com esses gênios canadenses de 1996, ele mostra que pelo menos 75% das doenças nossas são relacionadas ao estilo de vida. Ou seja, se você leva um estilo de vida legal, você previne 75%. De 20% a 25% relacionado à genética. Aí não tem como você fugir essa parte. Aí tem gente que vai investigar a parte genética, que nem a Angelina Jolie, né? Tirou os seios porque ela tinha um alto risco genético de ter câncer de mama. Ela foi investigar toda a parte genética. Câncer de intestino, câncer, às vezes você tem na família uma história, aí você vai atrás, especificamente naquilo, mas assim, de uma maneira geral na população, hoje quase 80% você consegue envelhecer de uma forma saudável sem ir para a senilidade, sem baixar a curva e entrar na doença, na senescência. Aí você faz 90, 100 e vai acabando o combustível, vai envelhecendo, diminuindo a funcionalidade, mas sem ficar doente de fato. Essa parte, uma parte mais específica, ainda relacionada ao que eu faço no dia a dia, na cardiogeriatria, na medicina. Eu tenho um projeto que inclui algumas coisas. Que em mais ou menos um mês eu vou selecionar 3 alunos. Posteriormente, talvez até abra para algum clínico que teve alguns meses atrás que eu dei aula para os clínicos de Cubatão sobre o que não encaminhar o cardiologista.
se for ver, Não, tem alguns que resolvem algumas coisas assim, até tentam resolver mais coisas, assim, até algumas coisas de carga eles tentam resolver, mas muitos chegam, consciência mitral leve, com um paciente com uma hipertensão grau 1, grau 2, que é hipocárdio. Às vezes nem quer, já manda, entendeu? E aí, bloqueio de mão direito. Tem coisas que não é doença, se você faz a história. O paciente não tem história de chagas. Tem um bloqueio de mão direito. Tem um desvio do eixo, que é comum no Chagas. Mas você não tem história epidemiológica de Chagas e tem coração estruturalmente normal? Não faz nada com aquilo. Você guarda aquela informação, não é doença. Pronto. Explica para o paciente, isso é andando. Então, por isso que eu falei dos clínicos, que eu acho que geram. Qual que é a minha intenção? Agregar valor. 3 alunos ou clínicos que me acompanhem, primeiro, no consultório particular, 2 pacientes por mês. Mais ou menos 1 hora cada paciente. 2 horas no mês, mais 2 aulas online, presencial, por mês, a escolher pelos alunos. Ou seja, específica para esses 3 alunos. Eu tenho mais dificuldade, eu gosto mais disso, eu quero um caso clínico, eu quero uma aula disso relacionado a UTI, cardiologia, cardiogeriatria, estilo de vida, estresse, qualquer coisa dentro desse pool de coisas que eu tenho conhecimento. Vou criar esse grupo de WhatsApp específico para o grupo poder conversar, tirar dúvida. E, claro, vou emitir um certificado. Esse método SAFETY, justamente, sono, atividade física, alimentação, food, emocional e tabagismo, é o que eu, fora da consulta, até faço. Desde o ano passado, que um colega médico falou: puxa, você vive isso. Tem o método da dermatologista, o método de outros especialistas. Você não faz o seu método, você vive isso. Aí eu criei um questionário com X perguntas de cada área que eu direciono para a pessoa se equilibrar e voltar a ter o estilo de vida que eu acompanho por um mês, uma vez por semana, no WhatsApp, e dou orientação inicial. Para voltar a buscar o hábito de dar um equilíbrio. Isso não é nem a consulta em si, é um método separado. Próximo. Não. Qualquer aluno do primeiro ao 6º ano e clínico. E é junto com isso que eu acho que é uma coisa que traz felicidade para todo mundo, que está dentro da espiritualidade, e que eu acho que é uma coisa que vai trazer aprendizado, vai fortalecer o nosso contato. Eu vou entrar em contato com outros laboratórios, empresas que eu conheço, que pode fazer, por exemplo, nesse caso aqui, paciente com hipertensão secundária, hipertensão refratária grave. Eu tenho uns 5 pacientes no laboratório daqui de Cubatão, que eles mantêm uma pressão de 19 a 11 média, com 6 antihipertensivos. E aí, assim, a maioria deles, eu já mandei para o socorro. Está há muito tempo já? Estou meio perdido assim, em relação. Não, de quanto tempo? 1 hora, não foi? Tá, ok, está acabando. Fala, Leonardo. Essas aulas, elas Não, foi uma coisa específica para esses 3 alunos. Depois quem vai entrar, pessoal, o que acontece? Eu vou falar no final. São mais 2 slides, esse e outro. Aí eu vou explicar isso. E desses pacientes com hipertensão secundária, o que eu vou fazer? Junto com os alunos, e com esses contatos que eu tenho, olha, vamos fazer tomografia nesse paciente, para ver se não tem outros problemas, não tem uma estenose arterial, não tem hipertiroidismo, fazer exames mais específicos, metanefrina urinária, outros exames de investigação de hipertensão refratária,
e até falar com os laboratórios, ó, vamos conseguir medicamentos, porque uma coisa é você pegar um medicamento, vou dar um exemplo, losartana genérica. Aí você pega o mesartana, o mesmo losartana de marca, potência maior. Na prática, o paciente que estava com 14,9 fica com 13,8. Só de você trocar, pegar um de marca por genérico. E tem médicos que são mais potentes, e aí o de marca é mais potente, entendeu? Você pega um que é 3 em 1, por exemplo, às vezes substitui 5. Melhor. Então, de conversar com essas empresas farmacêuticas para ajudar nesse sentido, fazer os exames com as outras empresas de Santos, que possam ajudar os pacientes, e aí a gente vai fazendo um raciocínio, tratando, controlando a pressão dele, tratando, se tiver que fazer uma angioplastia da artéria renal, se tiver que, aí a gente vai, quem tem boca abaixo, vai conversando com os colegas. Eu fiz Luzia, então assim, faz quase 30 anos que eu estou aqui em Santos, eu conheço muita gente também, eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E aí a gente cria esse projeto social de ajudar uma pessoa por vez para conseguir voltar correto para essa sociedade. Porque uma mãe de pronto-socorro, o que acontece? O pronto-socorro faz um captopril, furosemida e tal, e vai embora. Não interna, não investiga e ele continua do mesmo jeito. Ele fala, vamos lá, doutor. Aí vai no INSS, o que o INSS faz uma cartória? O paciente não pode fazer atividade física nenhuma, hipertensão refratária. Como ele vai trabalhar? Você não pode fazer atividade física nenhuma. Você está com 19 e 11. Entendeu? Aí o INSS não afasta ele. Ou seja, ele, sem recurso nenhum financeiro, sem conseguir tratar a pressão e fazer um exame na hora nova. Então, o objetivo é ajudar esse paciente a voltar ele para o trabalho e recolocar ele na sociedade. Aí a gente conseguiu fazer com eles, vamos chamar o outro. Mas a minha intenção. Então, é uma coisa que eu acho que vai trazer aprendizado e vai trazer um network com empresários. E vai ser bom de todas as maneiras. Né? Tem a questão organizada e tal. E aí, por último, essa questão. São 3 vagas. Quem tiver interesse, manda. Eu tenho um Instagram, pode mandar no Instagram. Quem não tem tem gente que tem até meu WhatsApp. Mas pode mandar no Instagram a mensagem lá, que é DR Eduardo M. Romano, que tem um interesse até hoje, até meia-noite, que tem um interesse, e aí os 3 primeiros já começam nesse grupo. Os outros vão ficar numa lista de espera. Então a seleção aí explicando que está na prova de confirmação. E, assim, tem um custo. Um custo que é assim, uma mentoria. Então, uma mentoria que o primeiro vai ter 50% de desconto. O segundo e terceiro, 30%. E os outros vão entrar na lista de espera. Entendeu? Mas, demonstrando interesse, entra nessa. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu já fiz uma mentoria de consultório particular, em que o valor que eu paguei foi, vamos dizer assim, 10 vezes mais. E no final das contas, a promessa era, vamos fazer seu consultório particular vai virar, porque eu era coordenador de UTI e tinha acabado de voltar para os consultórios, para os laboratórios, e comecei a fazer consultório particular. E, assim, no final das contas, eram 10 sessões. Na oitava, eu falei, eu tô conseguindo conduzir melhor sozinho do que com a ajuda. Eu fiz gestão também na GV, estou na gestão de saúde na GV, e estou na última matéria, que eu vou fazer agora, ficou picada, perdida, né? Vou fazer online. Mas, então, assim, eu tenho essa visão de gestão também, até pela coordenação da UTI que eu fiz no Hospital de Santos. E assim, eu não tenho dúvida que isso agrega valor, que isso vai tornando a gente, ajudar a gente a ter uma melhor noção de gestão
de medicina, de cuidado humano e fazendo proteção social. Eu espero ter acrescentado ser significativo para vocês e ajudar no ânimo de estudo, no ânimo de conhecer o paciente melhor, de aprender mais. A tendência real dos médicos é muito médico, muita demanda de médico procurando emprego e os médicos, na média, a tendência é de manter o valor que eles ganham até menos, e quando a procura é muito alta. Então, assim, façam com gostar, façam para se diferenciar, para não ser um médico na média, um profissional na média. Porque a tendência é baixar a valorização profissional. É isso que eu procuro fazer. Obrigado, Tainara, e toda a linha de carta. Gente, a gente vai fazer uma atividade depois.